Bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho, dar um like para o vídeo ser distribuído para mais gente. E hoje quem está comigo é uma querida que já esteve comigo em outras vezes e uma colega de estudo lá quando a gente fazia curso no Gasparetto. É a Vera Gilberto. Bem-vinda, querida! Obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra e um privilégio ter essa oportunidade, né? De estar aqui com vocês. Espero que o que eu traga alivie muitos corações. É isso aí. A gente vai falar hoje sobre mediunidade, né, Vera? A gente estudou bastante tempo, a Vera bem mais do que eu lá com o Gasparetto, então tem uma caminhada longa, e o legal é que a gente estudou num lugar onde a espiritualidade, a sensibilidade, a mediunidade estava completamente dissociada de qualquer cunho religioso. Verdade. E aí, como é que você começou no Gasparetto fazendo o quê, Vera? Na verdade, eu comecei no Gasparetto participando dos cursos mesmo que eu precisava. Era uma busca de cura mesmo, sabe? De situações que eu não entendia. Já naquela época, né? Porque eu tô com o Luiz, estive com o Luiz por 18 anos, desde 1999 até ele fazer a passagem, né? Então, a princípio, eu fui em busca de cura, né, nos cursos com ele e tal. E aí acabei ficando, e aí fui me envolvendo em todos os projetos dele, aí fui descobrindo um monte de coisas a meu respeito que eu não tinha. Eu vivia a espiritualidade sem saber, né? Passei uma boa parte da minha vida durante uns, sei lá, eu fui pro Gasparetto, eu já tinha 45 anos. Já tinha tido uma vida de profissional, administradora de empresa, trabalhei numa empresa corporativa, o meu primeiro e único emprego, fiquei 17 anos lá, e toda a minha caminhada de crescimento profissional foi dentro dessa empresa. Uma empresa muito boa, que valorizava o trabalho do ser humano, e você era reconhecida se você mostrasse trabalho, né, claro. Entre aspas. Eles pagavam todos os seus estudos, e eu fui uma privilegiada. Do segundo ano de contabilidade até 2 universidades de administração de empresa, administração de materiais e comércio exterior, que nos últimos anos, nos últimos 11 anos, não, nos últimos 6 anos, eu fui trabalhar na comércio exterior, que era da mesma área. E você, quando você trabalhava então com administração, essa parte espiritual ficava onde? Não ficava. Mas você tinha sensibilidade? Na verdade, hoje, com toda a experiência que eu tenho a respeito da vida, né, do entendimento da vida, do entendimento das suas sensibilidades, os seus dons, né? Eu não gosto muito de falar de cara assim, porque você descobriu que isso era médium. Eu prefiro observar a minha vida antes de eu tomar conhecimento da minha sensibilidade mediúnica, porque eu sempre tive isso em mim. É por isso que eu te perguntei, né? Porque assim, tem uma vida normal, todo mundo, né? E aí onde fica essa sensibilidade? Porque mulher já tem meio isso, né? Aquela coisa da gente ver o que não tá vendo, olha, tá acontecendo tal coisa, você tá louca, não tá acontecendo nada. Já é uma sensibilidade que a mulher tem, né? Olha, eu não sei se eu posso voltar um pouco mais, né, na minha vida. Eu venho de uma família de filhos naturais, 6, só eu de mulher. Então sempre vivi num mundo muito masculino. Tá. Meus avós paternos também, 5 homens e uma mulher, né? E durante a minha vida, o meu trabalho, eu acabei indo para uma empresa onde o domínio masculino, na minha área, administração de materiais, era quase 100% de mesmo domínio masculino. Na época, década de 70, 80, mulher não tinha função nenhuma. Ou era secretária, ou era digitadora e asta. Não tinha nenhum cargo de liderança, né? E eu, assim... Eu nunca fui muito normal, para dizer a verdade, né? E eu entrei nessa empresa e tive muita sorte de ter um gerente, um espanhol,
ele fez a vez do meu pai. Porque como meus pais se casaram muito jovens, imagine, meu pai 16, minha mãe 15, eles tinham que prover alimentação e minha mãe cuidar do jeito que ela sabia que ela podia, né? Então a gente não teve muita doutrinação, nem de educação e nem espiritual, embora a família do meu pai fosse protestante, raiz, tipo... não sei se nem mencionamos a religião, não, é melhor não. Mas assim, protestante raiz mesmo. E a família da minha mãe, que morava na mesma rua, era tudo espírita. E eu, dois opostos, né? Dois opostos, e aquele um fala mal do outro, aquelas coisas de família que todo mundo tem. E eu sempre vivendo nesse mundo muito masculino, acabei trabalhando numa empresa, só que tudo que eu não tive enquanto pais, vamos dizer, ou mais pai... porque meu pai sempre foi sempre tive muita admiração pelo meu pai, pelo pioneirismo dele, pela inteligência, por ser um cara visionário. Né? Ele construiu toda a vida dele, ele não tinha formação de estudo nenhuma. Foi expulso no 4º ano primário. Então imagina para quem eu puxei, né? Só que em tudo isso que eu vivi, embora eu não tivesse consciência do quanto a minha essência, né, vamos dizer assim, o meu espiritual era atuante. Porque como eu não tive nenhuma doutrinação, eu era muito eu mesma. Era muito natural. Natural, usou a palavra certa. Era uma palavra, inclusive, que o Gasparito gostava muito. Você quer ser natural ou você quer ser normal? Eu não me preocupava, porque a minha tendência não era procurar uma religião. Sabe? Porque eu via como era no protestantismo, eu via o que acontecia na igreja e via o que acontecia no seio familiar e aquilo não fazia sentido pra mim. Eu tinha 10 anos só. E meu pai brigava muito comigo porque eu não aceitava, falava que eu não aceitava o Deus da igreja dele, que eu não aceitava que um Deus que condena, um Deus que castiga, podia ser meu pai. E eu apanhei muito, inclusive fisicamente, por conta dessas minhas questões. E religião para mim foi uma coisa que, sabe, nunca foi a minha... Não encaixou com o que você era. Eu não sentia necessidade. Não, então eu não quero ser protestante, eu vou ser católica. Não quero ser católica, eu vou ser evangélica. Não, vou ser um bandista, espírita. Não, essas coisas para mim não faziam o menor sentido. Então eu falava que eu não era nem batizada, e os meus amigos falavam que eu via bruxa no espelho. Porque eu falava que não era batizado. Na igreja do meu pai, quando você tinha 12 anos, você escolhia, ou era batizado e continuava, ou você era desviada. E eu preferi ser a desviada. Segui as minhas próprias... tendências. As minhas tendências, as minhas questões, o que eu sentia, como eu via a vida... Nunca deixei de ter o espiritual em mim. Por exemplo, um cara que eu admirava pra caramba desde que eu era criança era Jesus. Jesus tinha uma força enquanto um ser espiritual com respeito a mim. Toda vez que eu precisava, eu recorria. Então, assim, tinha as minhas buscas espirituais. Eu fazia minhas preces. Eu não sabia rezar, mas eu sabia me conectar, né? E eu tinha a imagem de São Miguel Arcanjo, era muito profunda em mim, embora não sabia de onde ele era, não sabia o que ele fazia, porque a igreja do meu pai não tem imagens. E a parte espírita, uma mesa branca também não, né? Mas eu tinha umas conexões assim meio doidas, né, em mim. E eu me sentia amparada, sabe? É isso que eu ia te perguntar, como que se dava essa sensibilidade para você? Porque cada um tem gente que enxerga, tem gente que ouve. E como que você sentia isso em você, no seu corpo? Então, depois que eu fui estudar tudo, a partir de 1999 com o Gasparito, que eu fui tendo consciência do que era isso na minha vida. E o forte em mim, muito forte, sempre foi a intuição. Sempre. Então, eu vejo muitas pessoas que falam em mediunidade, por exemplo, que tem algumas características. Um tem clarividência, outro tem clareaudiência, outros, sei lá, eu já estudei tudo isso, mas a gente não vai se delongar aqui. Claro. Explicando sobre tudo isso. Só que eu sempre fui muito de
sinestésica. Ah. E senti muito as coisas. No corpo, você acaba sentindo no corpo. Agora que eu entendo coisas que se passaram comigo e continua, só que agora, como eu estou num estudo um pouco mais avançado, no sentido de me observar e ver o que as minhas experiências e o porquê aquilo causou, as sensações, hoje eu entendo. Tá. Sinestesia é uma coisa, se eu, por exemplo, for num ambiente e eu estiver muito feliz, como aconteceu recentemente, passar o Réveillon com a família do meu marido. Cheguei lá, tava todo mundo estressado, porque tinha nascido um bebê, ninguém dormia, as sogras, os sogros, a minha sobrinha, todo mundo muito estressado. E eu tava feliz porque eu tinha passado meu aniversário e tinha sido maravilhoso. E eu tava achando assim que tudo era lindo. E fui. Cheguei lá, menina, nem eu entendi o que aconteceu comigo. Foi um vum em mim que eu fiquei muito mal. Você pegou toda aquela psicoesfera que estava pesada. Nem sabia o que estava acontecendo, porque eu não sou aquele tipo que fica, ai, eu vou me preparar, porque eu sou, porque eu sinto. Não. Eu sou muito Você vai natural. de peito aberto, né? Eu vou, mas estou aprendendo a me preservar um pouco. Isso é importante. Agora, você vê, depois de tantos anos, né? Olhem para mim e deduzam mais ou menos quantos anos eu tenho agora. Mas comecei a estudar com 45, a ver a parte espiritual. Espiritual e mesmo psicológica, energética. Foi tudo a partir do Gasparetto. Tá. Eu nunca tive orientação nenhuma de nada espiritualmente falando, psicologicamente falando, nada antes de Gasparetto. Tá. Eu falava, eu não era batizada, eu não tinha religião nenhuma, mas não frequento igreja, nenhum tipo de igreja, eu tenho todas no meu coração, eu acho que... Cada uma tem seu valor, né? Cada uma tem seu valor. O meu sonho era entrar numa igreja, casar vestido de noiva, a igreja do meu pai não permitia, aí eu casei com um católico e desfilei na igreja. Você conseguiu? Eu deixei o padre louco, né? Eu não era batizada na época. Tá. E eu queria que meu sonho era casar na igreja com toda a mulherada. É porque tem todo aquele ritual que muitas outras igrejas não têm, né? Não tem. E a educação que a gente teve, o sonho de toda mulher, né? Naquela época, né? Hoje eu já nem tanto, mas naquela época era o sonho de toda mulher, entrar na igreja, vestida de noiva e tal, né? E eu tinha esse sonho, embora não tivesse nenhuma ligação com a igreja católica e muito menos com a congregação, a igreja protestante, que não oferecia isso. Sim, sim. E uma das brigas que eu fazia com meu pai era isso. Falei, vocês proíbem um monte de coisas e não oferecem nada. Né? E aí apanhava. Bom, e eu deixei o padre tão doido que ele falou assim, tá bom, eu caso. Aproveita sair que a igreja tá fechando. E acabei casando na igreja católica. Então, de toda essa história, o que ficou muito marcado em mim depois de estudar e aprender com... Eu tenho toda a gratidão do mundo pelo meu mestre Gasparetto, porque ele foi de uma verdade incontestável. E eu falava isso para ele, esses 18 anos que eu estive com ele, tive a possibilidade de ficar mais próxima. Ele me colocava em todos os projetos que ele lançava, ele me colocou para trabalhar no teatro, de atriz, lá no comecinho, estava frequentando lá tipo 3 anos. Então, trabalhar com ele foi maravilhoso. E o teatro entrava essa parte sensória, essa sensibilidade extracorpórea, entrava no teatro? Na verdade, todas as peças eram escritas por ele. Tá. E quando ele começou com a proposta do teatro, foi no sentido de que ele não estava conseguindo levar sozinho a mensagem da espiritualidade do jeito que ele queria. Então, era uma forma de comunicação. De comunicação espiritual e felizmente, nós também nos ligamos a ele porque ele era um espiritualista independente. Isso. Ele trabalhava todos os aspectos religiosos nas aulas dele. Nos ensinava a respeito de muitas coisas. E você viveu isso também? Um pouco eu vivi. Invariavelmente, ele dava aulas incorporado com guias que traziam lições pra gente. Sim. Então a gente aprendia na fonte, que era uma coisa muito linda. Né, tudo isso. E aí chegou um momento, a gente fazia biodança, e aí ele veio com a gente, o pessoal que frequentava a biodança, e falou, gente, eu estou pretendendo usar o teatro como uma forma de levar a espiritualidade
de uma forma mais ampla, mais moderna, mais lúdica, né? lúdica, mais envolvente. E eu sozinho eu não tô conseguindo sozinho. Então eu tive a ideia de fazer o teatro terapêutico, psicoterapêutico, espiritual. Então, resumindo a história, ele escrevia todas as peças e a gente que fazia biodança fazia parte do elenco das peças. Fazia testes. Eu fiz o teste para ser da fala, né, atriz, e foi uma comédia aquele dia também. Porque eu queria participar do teatro, só que eu não tinha disponibilidade. Eu tinha 2 crianças pré-adolescentes. Tá. Nessa época, que eu me envolvi com todo o processo lá do Gasparetto. E o teatro, para mim, eu sou a mulher da comunicação. Eu amo um palco, né? Eu tenho essa energia para isso. E aí, eu falei, bom, eu não posso vir todo dia ensaiar, porque eu teria que fazer parte do corpo de dança, né? E eu tinha minhas 2 filhas, eu não podia. Sim. Aí eu fiquei sabendo que ia ter um teste para atriz e que era ensaio só uma vez cada 15 dias com o Gasparetto. Mas eu falei, é essa que eu vou. Vou me inscrever nisso. Quando eu fui me inscrever, a menina do balcão falou, Vera, já encerrou. Eu falei, ah não. E ele estava na sala atrás. Eu só escutei ele gritar, a Vera pode. E me inscrevi para fazer o meu teste. Eles me deram um poema do livro Concerto para uma Alma Só. Eu tinha que decorar aquilo e interpretar para ele escolher. Porque olha, gente, a peça era Mamma Mia Brasil. E as atrizes seriam amebas. Ele falava muito de amebas, que não tem a ver com o bichinho. Amebas, para ele, eram formas de pensamentos que nos atacam, que tira a gente de uma coisa legal, né? Esses ataques mesmo de pensamentos negativos e tal. São então, formas de pensamento concordadas, né? Exatamente, formas de pensamento. E eu era uma candidata eu fiz teste para ameba, né? Fiz teste para ameba. Aí, menina, subi lá e quando eu falei duas linhas, ai, Gaspa, esqueci. Me dá mais uma chance. Vai, Vera. Ele já tava com o saco cheio, porque letra V já tava. Sim. Aí eu comecei de novo. Lá, branco. Ai, Gaspa, esqueci de novo. Você me atrapalha. Eu era peituda. Você me atrapalha, você fica com essa cara olhando pra mim, com esse óculos na ponta do nariz. Aí ele falou assim, chega. Não tem mais chance. Tchau. Pegou uma prancheta e foi embora. Eu falei, tô lascada. Aí quando cheguei no dia seguinte no espaço para fazer outras atividades, a menina, e aí, ameba, tudo bem? O Gaspa te escolheu para ser uma das amebas. Foi assim que eu comecei no teatro. Então a gente ajudava ele escrevia todos os textos e levava todas as condições espirituais, vamos dizer assim. Tá. No caso do Mamma Mia, a mamãe que desencarnou num acidente de carro com a filha dela, e as 2 estavam perdidas no astral, e conforme a coreografia se colocava, eram os umbrais que elas passavam. Quem era a atriz principal? Meu Deus, me fugiu o nome dela, que canta Fio Maravilha, Maria Alcina. Era a atriz principal. A gente atacava ela como ameba. E o Luiz era o Salvador, que vinha do astral e ficava encaminhando ela para encontrar a filha. Gente, a peça tinha 3h30. E eu era no começo. Mas era um curso em peça, então? Era uma peça que contava uma história e como é que era o umbral, como é que eram os vários lugares que as pessoas se encaminhavam, até ela chegar na luz. Depois do ataque das amebas, que era quase no final, ela se reconhece e esquece da filha e vai cuidar da vida dela no astral. É mais ou menos isso. E nossa, aquilo para mim foi uma cura, porque eu vinha de um processo de submissão total para todas as coisas que eu vivi, relacionamento afetivo e tudo. Eu me entreguei, eu me larguei. Foi por isso que eu acabei
indo lá no fundo do poço, que ele falava, e aí que eu fui resgatada por ele, nos cursos dele, que a minha amiga que levou, que eu nem sabia que era Gaspareto. No primeiro dia que eu estava sentada lá, enorme de gorda, só chorava e queria dormir. Só. E aí ele entrou, quando ele entrou, eu não sabia que era ele. Quando ele entrou todo vestido de preto, eu achei que ele era baixinho. Ele tem 1,90 m. Ele entrou assim, olha, parou na minha frente e falou: depressão, né, Vera? Que M, né? Ralou muito aquilo na outra para chegar aqui, né? E dali para frente, cursos em cima de cursos, e fui retomando, fui me curando. É que os cursos eram terapêuticos, Sim. né? Você não sabia onde começava, onde você estava aprendendo uma coisa e se trabalhando ao mesmo tempo. Trabalhando. E ele era o tipo da pessoa que a comunicação dele era toda espiritual. Então ele ficava, eu falava para ele assim, pouco me importa se está incorporado ou não. O que importa é as mensagens que você traz, que toca meu coração. E eu virei a chorona do espaço, porque eu chorava muito. As coisas que eu ouvia me tocavam muito e foi me transformando, eu fui me curando. Eu falava para ele, não me importa com quem você esteja. Falei, para mim não tem a menor importância. Ele falou, Vera, só quem está muito próximo de mim sabe que às vezes eu dou um curso inteiro incorporado e ninguém nem percebe. Ele não preparava absolutamente nada. Aí Pegando esse gancho, Vera, você acha que às vezes a gente faz as coisas e também não é muito só a gente que está ali? Eu não tenho dúvidas. Por quê? O principal disso talvez seja isso que interessa realmente para o nosso público. É voltar a sentir quem você é. Isso é importante mesmo. Por quê? Nós somos educados para pensar, para raciocinar. Você tem que isso, você tem que aquilo, para você ser uma boa mulher, você tem... Todo mundo sabe do que eu estou falando. São muitos predicados, né? Nós somos culturalmente educados para isso. Para fazer o que os outros esperam que a gente faça. Que a gente haja conforme os outros esperam que a gente haja. Para satisfazer, não a nós, para satisfazer esse povo que quer que a gente haja de certa forma. Claro. Né? Então, o lindo de tudo isso que você estuda, eu sinto que eu estou aqui nesse momento tentando diminuir um pouco o tempo que eu levei para tomar a consciência de quem eu sou, do espírito que habita em mim. Porque eu não gosto de falar, você é médium, que você tem um guia. Não. O meu guia sou eu. Primeiro. Isso é importante, né? Porque tem muita gente que tem sensibilidade, que tem esse contato com seres que seja. E aí vai às vezes numa casa, numa religião, fala, você tem que trabalhar. E a pessoa fica apavorada, que tem que pôr branco, tem que atender as pessoas e não é... Não é da essência dela. Porque quando é maravilhoso, mas não é todo mundo mas não que é assim. Todo mundo, gente, não é. E outra, tinha uma coisa que era um ponto que você também deve lembrar. Qual era o ponto sine qua non do Gaspareto nos estudos, nos ensinamentos dele? O tem que é não. E outro, os outros, que até ele brincava, ele falava os outros com os dele. Você vive em função dos outros. E você, quem é você para você? Sabe? E os outros, quando se fala em outros, no sentido de todos os outros. Eu tenho essa visão. E os outros, inclusive, a parte espiritual. Né? Tem gente que fala, eu só faço isso se o meu guia mandar eu fazer. Porque o meu Exu falou que eu tenho que... Não. Os outros também são os espíritos que te ajudam. E outra, você nunca vai ter um amigo espiritual que não esteja alinhado com quem você é. Isso é bem interessante, né? Sabe? Não adianta, por exemplo, eu não sei nem que exemplo eu dou, porque nunca fui ligada a religião nenhuma. Mas, como é que eu posso dizer? Usa uma figura histórica, não precisa ser de igreja nenhuma. Uma Cleópatra, vai. Porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Porque a Cleópatra, para se projetar no mundo dela, no Egito, ela usou de magias, ela faz isso, ela usava aquilo, e não sei o que, o almíscar, não sei o que. Meu, almíscar
Exemplo, tá, gente? Não é definitivo. A almíscar era no sentido de... eu não tenho afinidade com perfume almíscar. Sim. Eu não sei manipular ervas do Egito, por exemplo. Aí você vê, tem muitos, inclusive, não só grupos religiosos, mas grupos iniciáticos. Isso. Atualmente já é mais aberto, já não é tão... porque antigamente todo o conhecimento era mantido nesses grupos fechados. Era secreto. Agora tem uns discretos, tem outros abertos. Outros abertos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai fazer um curso sobre o Egito Antigo e que tinha lá os deuses não sei das quantas, desculpa, eu não sei das quantas, porque eu sou bem ignorante. Sim. Eu sei que existem os Ramses, existe um monte, mas eu não sou uma estudante aprofundada. Sim, é só um exemplo para o pessoal entender o que você quer falar. Então, não faz sentido para mim isso. O que faz realmente sentido para você? Então essa é a grande pergunta. Tudo bem, eu não tive uma educação normal como todo mundo tem. A mãezinha que manda você fechar as pernas, não pode sentar de perna aberta. Ou, né, tô dando um exemplo bem tosco, né? Porque a gente ouvia muito isso na minha época. Tá. Mulher se comporta assim, homem se comporta assado, você pode ir até aí, você não pode. Eu já tive que arrebentar tudo isso quando eu fui trabalhar com 17 anos. Porque era uma outra realidade, né? Eu tive que me impor enquanto mulher e ser respeitada, porque já era muito difícil na época. Então, o legal de tudo isso é de que jeito eu equalizo o que eu sinto, o que faz sentido para mim e o que a minha razão, a tua razão, ela é a sua essência em ação. Tá. Né? Tipo assim, tem coisas que faz sentido para você. Você vive numa sociedade, você tem que, não é tem que, mas você é ético que você obedeça regras, claro, que obedeça leis. Se não tivesse, imagina o que seria de nós se não tivesse. E uma coisa que eu acho primordial, ética. A ética, ela tem a função tanto na espiritualidade como no teu dia a dia. De que jeito você age nesse mundo? Qual a tua ética? Se você tem isso dentro de você e você consegue localizar quem é você, qual é a tua essência, quais são os seus dons reais e o que você pode fazer com isso. Eu me afinizo, por exemplo, com esses estudos do Egito. Tá. Vou buscar um lugar em que eu possa aprofundar esses conhecimentos. Eu estou dando exemplo disso, mas existem N exemplos. Só que tem um que é para você. 1, 2, sei lá quantos, sim, mas o que eu quero dizer tem um caminho específico para você. Peraí. E foi isso que nós aprendemos lá com o Luiz. O caminho de dentro. E a gente prestar atenção no que a gente sentia. Os outros podem falar o que for. Se você sentiu... Então ele batia muito nessa tecla do que... Tanto é que ele ficava louco da vida. Ia perguntar pra ele, eu tô vendo tal coisa, tá certo? Nossa Senhora! Quem tá vendo é você. Você que tem que validar o que você sente, que você vê. Então, por exemplo, tem pessoas, eu acho que é teu caso, né? Que tem clarividência. Isso. Tem clarividência. Lindo. Aí você fala, você tá vendo um negócio aqui, você fala, será? Quem vai te dizer se será ou não? O que eu tô sentindo? É treino de você dar validade àquilo que você tá vivenciando. Tô sentindo. Então começamos a falar sobre o poder da religião, né? Então eu vejo que tem muita gente perdida, principalmente os jovens. Eu tenho 2 jovens em casa, elas falam que são jovens senhoras. Uma 35, outra 34. Então foram educadas com toda essa visão que eu adquiri estudando com Gasparetto. Felizmente são maravilhosas, super sensíveis. A mais velha, por exemplo, recentemente ela sentiu que ela tem que ir pra Umbanda. E tá tudo bem. E tá tudo bem, filha. E aí? Como é que você se sente lá? É legal? Você fica feliz? Abre, né? O coração fica bonito. Aí ela fala, mãe, eu volto de lá, nas nuvens. É isso que importa, né? Então ela já teve lá, eu não entendo, mas eu aceito. Claro. Ela já teve as manifestações dos guias que são para ela, né? Dentro de toda a linha da Umbanda. E cada um que ela
ela é iniciada ali, né? Que eu não sei muito bem como é que funciona Sim. o ritual. Ela mostra pra gente. Ela fica feliz. A minha amiga chama fulana e quando ela vem eu me sinto, sabe? Então, não importa. Aí eu Não adoro importa. o catolicismo. Gente, eu entro na igreja, ai, aquilo me abraça. Sim. É isso que é Eu olho a importante, figura de né? Cristo. Eu, por exemplo, quando eu vou, não vou tanto agora, mas casamentos, por exemplo, eu entrava na igreja e ficava vendo aquilo. Eu chorava de olhar a figura de Jesus. Chorar mesmo, de comoção. Então, o que vale mais? Aquilo que te alimenta? Ou aquilo que esperam que você faça? Porque a convenção diz que é. Ah, você é médium. Ó, você tem que trabalhar, hein? Ó, você vai precisar trabalhar, ir lá e fazer tudo, tal, 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 tal. Aí você fala, meu, mas não é isso. O que é realmente para mim? Você pode até estudar. Isso que eu ia te falar, eu Vai acho estudar Umbanda. que é válido quando a pessoa sente isso, ela entender o que acontece com ela, porque senão acaba tomando remédio, achando que tá, né? Porque algumas Louco. manifestações Quantas são. vezes a gente viu essas histórias? Então é importante entender o que acontece com ela, não necessariamente seguir uma doutrina, seja ela qual for. De repente alguém fala para você, ah, por que você não vai estudar hermetismo, por exemplo? Você fala, o que é isso? Ah, é isso, isso, isso. Nossa, isso aí me interessa. Aí você vai buscar. Agora, num piscar de olhos, você acha tudo na internet. Tem muita coisa. Tem Só coisa que é legal e tem coisa que é. Só que, como é que você vai olhar isso? Com o seu coração, com a sua essência. Ensina o pessoal como é que faz isso, Vera. Vera, vá! O teu coração, eu não sei, eu tô falando com um monte de gente e eu não sei. Fala como é pra você. Aí quem se identificar. Mim. Por exemplo, eu vou pesquisar na internet. Aí eu começo a ouvir aquilo e aí começa a me dar umas estranhezas, sabe? Uma coisa assim. Isso não tá fazendo sentido para mim. Mesmo que seja um assunto que eu tenha ido buscar de interesse a princípio. Tá. Ah, vou pesquisar sobre hermetismo. Você vai ver Tem muitas fontes, né? Fontes inesgotáveis. Só que nós estamos num mundo tecnológico tão aberto que qualquer um pode ir lá e falar o que quiser, coisa. né? Tem uns que têm profundidade, tem uns que têm conhecimento e tem outros que estão lá com outras intenções. Eu sinto isso. Então, o que vai fazer você levar onde você precisa? Levar em conta uma coisa ou outra. Você olha, assim, não cria nenhuma expectativa a respeito de nada. Teu coração vai te dizer, nossa, esse é o cara, ou essa é a pessoa que eu posso começar a me informar a respeito de. Aí você vai. De repente chega lá no meio e fala, não é bem isso. Volta. Já tudo bem. Eu vou te dizer uma coisa que é muito séria. A vida nunca vai te abandonar. O nome que você der para ela. Ela pode ter um nome de, a Mãe Divina, o Jesus, o Buda, o Shiva, o Krishna, não sei. Quantos seres de luz eu aprendi que existem milhões de seres de luz interessados na nossa evolução. Porque eu, enquanto espiritualista independente, eu acredito em vidas para frente e vidas para trás, e eu acredito que a gente traz todas as nossas vivências, né, anteriores. Isso não é nem questão de estudar ou não estudar, é questão de sentir. Tem coisas no dia a dia seu que faz sentido para você, outros que não. Sim. Eu gosto de isso repolho, em tudo, eu não gosto de... Isso, em todos os sentidos. Todos. Se você se olhar e procurar o teu caminho de dentro, você vai encontrar. E outra, eu vou dizer outra coisa que talvez seja até um risco falar isso, porque pode causar um certo comodismo. No que eu vou te dizer?
a questão de que a vida sempre vai te colocar onde você precisa estar e no momento que você precisar. Então não adianta você sair batendo cabeça por aí procurando um monte de coisa, um monte de fontes que vai te trazer a verdade, que vai te ensinar o caminho certo. Não existe caminho certo, caminho errado. Existe o seu caminho, no seu tempo, com as coisas que você precisa aprender, já que estamos aqui nesse momento falando entre encarnados. Sim. Todos vivemos na Terra e eu acredito que a minha função, enquanto ter vindo, nascido aqui na Terra, que eu poderia ter nascido, sabe Deus aonde? Sim. Né? Como uma ameba? Como uma ameba, por exemplo. Foi ótimo ser ameba, amei. Aprendi muito com ela. E no final fiquei sabendo que eu era a própria ameba que eu representava. Ai. A ameba da culpa. Olha. O Gasparetto trouxe isso pra mim. Você se sente culpada de tudo. E foi lendo a minha vida aí, fazia o maior sentido. E por que a ameba da culpa veio pra mim, né? Tinha ressonância tinha com 5 que você amebas, sentia. cada uma tinha uma característica. E atacava a Maria Alcina, forma pensamento na cabeça dela para ela expandir a consciência dela, né? Evoluir espiritualmente. Então, voltando um pouquinho, a coisa de você não criar expectativa. Você tem que ter boa vontade. Você tem que ter, eu não vou nem usar a palavra que o Gaspar costumava a usar, mas assim, eu tenho uma ânsia de aprender. Essa ânsia que você tem é sua. Se você conseguir olhar para isso, eu amo, por exemplo, eu amo teatro. Gente, que nem eu amava o palco. Trabalhei em 7 peças e a primeira que eu trabalhei foi de ameba. Quando a gente entrava para receber os aplausos do público, isso é importante. A espiritualidade agindo. Eu achava que não. Eu estava fazendo uma peça de teatro, eu era uma personagem, eu tinha falas, Sim. Eu tinha ações, enquanto forma pensamento, e eu não tinha ainda noção do que aquilo representava naquele momento. Essa que é a grande sacada. Porque as amebas eram as primeiras que entravam para fazer o reverência e receber os aplausos. Como aquela primeira participação para mim era uma cura de eu estar me tomando de volta, eu estar recuperando todo aquele poder que eu já tinha e que, por conta de tudo isso que aconteceu durante a minha vida, eu abandonei tudo isso. Então chegou um momento que eu não sabia, eu não era aquela que eu era naturalmente, livre, e eu não era aquilo que esperavam que eu fosse. Quem eu era? Ninguém. Mas eu acho que isso é tão comum na vida da gente, Isso Vera. É comuníssimo. Né? E a gente vai se identificando com papéis propostos e acaba deixando... É bem complexo. A coisa da gente ter sido cindido, ficar só cabeça, só é mental, é dedutivo, é inteligente, sabe, tudo aqui, razão. Mente. E a mente mente, você sabe, né? Então, quando você descobre que você buscando ajuda, tem que ter humildade para buscar ajuda. Sempre. Eu acho que a coisa mais linda que um ser humano pode cultivar em si é a humildade. Ela pode ser... Temos um exemplo recente do Silvio Santos. Gente, esse homem foi um exemplo de ser humano, de espiritualista, independente. Embora judeu, eu vivi a minha vida inteira vendo. E ele, para mim, sempre foi um modelo. Ele é... Não, a gente não falar nisso porque é muito recente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você vive da verdadeira essência de quem você é, quando você percebe que você não é só cabeça, que você sente, você pode ver isso no teu dia a dia. Incorporar isso, né? Eu não diria nem... talvez a palavra deixa uma certa expectativa, mas assim... Gente, eu amo passear no Parque Ibirapuera. Eu amo, sei lá, tomar sorvete. Eu amo... Coisas simples às vezes, e né? coisas que são muito suas.
Só você, não vou dizer só você, mas o importante é o que você gosta, o que te alimenta, o que te deixa feliz. Porque a gente veio nessa vida para ser feliz. Enquanto você tem a oportunidade de se reconhecer. Porque você não se transforma, você se reconhece, que já é em você. Isso é muito interessante, né? O conhecimento é no reconhecimento. É no reconhecimento, porque você já tem tudo isso que te move. Você já viu a diferença de uma pessoa viva e de uma pessoa que você vai ver no velório? Nossa, Morta. é impressionante. Pra mim, impressionante. eu fui ver o velório da minha amiga querida que trabalhou comigo muitos anos. Não tem nada a ver. Eu não reconheci aquele ser. É. Não era ela. É. Porque ela não tinha mais a essência Não. divina nela. Ela já não tinha mais aquilo que fazia ela viver. A fonte da vida em você. O que é, né? O que é saiu dali. O é definitivo. Porque eu lembro quando eu fui lá no Gasparetto, que eu vi ele falar umas coisas, eu falava, meu, eu não sou louca. Que Tem bom alguém isso, né? que pensa como eu. Então foi o início de um auto-reconhecimento. Tirar de dentro de mim todas as coisas maravilhosas que eu soquei para baixo para fazer a vontade dos outros. E precisa ter muita coragem. Coragem, pra isso, né? Eu acho que a humildade palavra é e coragem. muito. E outra, a gente é muito enganada entre ser bom e ser bonzinho. E ser bobo, né? Ser bonzinho. Porque eu lembro que tinham três perguntas básicas em todos os estudos que eu tive 18 anos com ele. Te pediram ajuda? Não é? Foram claros no tipo de ajuda que estão te pedindo? Você pode. Você quer, que é um negócio muito difícil de lidar. Ou você pode fazer isso que estão te pedindo? Se de uma dessas três o teu coração dizer não, é não. Porque você vai estar se metendo onde você não é chamado e além vai assumir toda a responsabilidade pelas coisas que são dos outros. E você pegou. E ainda vai pegar todas as cargas energéticas que não eram suas. Nossa, então, isso é muito sério. A coragem de dizer não. Se você tivesse me convidado para vir aqui e eu sentisse, não, isso não é para mim. Eu ia agradecer. Claro. Ia falar, talvez uma outra oportunidade. Claro. Mas quando você me convidou, encheu meu coração de alegria. O sinestésico falou, eu vou. É isso que é forte em mim. Uhum. A coisa do sinestésico e a intuição. Sabe? Até a nossa colega, a nossa amiga que é numeróloga, a Tânia, que fez programa faz pouco tempo. Eu fiz uma consulta com ela e ela falou o seguinte pra mim. Vera, você é muito entusiasta. E eu vou te dar um exercício. A gente aprende a vida inteira, nessa e nas outras próximas. Você só vai dar a resposta correta na terceira vez. Na primeira, você vai ouvir. Na segunda, você vai analisar. E só na terceira, você vai ter certeza absoluta do que você vai fazer. Ou não é pra você. Esse é um exercício para você, porque você é muito entusiasta. E realmente eu sou. Quantas as vezes a gente não age nesse impulso imediato? Que maravilha, vai ser maravilhoso. Eu já levei um monte. Eu também. Um monte. Sabe, porque a gente... Quando eu era criança, eu achava, bem pequenininha, 4, 5 anos, eu achava que todo mundo era como eu. Todo mundo sentia da mesma maneira que eu. Eu passei uma vida achando isso. É porque a referência sempre é interna, não tem jeito. Então você espera, entre aspas, que os outros ajam da mesma forma que você agiria. Com essa bondade imensa, com esse entusiasmo de viver. Nossa, fulana é maravilhosa. Quantas vezes eu me virei do avesso para amigas que eu achava que eram minhas irmãs. E lá na frente eu levei uma daquelas, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que me aconteceu isso. Mas era o exercício da vida. Por isso que eu falo, as pessoas, quando você fala em vida, parece uma coisa
distante, a vida vai te colocar no seu caminho, Sim. não, meu amor. A vida está no seu caminho, da hora que você... Eu não vou nem dizer que acorda e dorme, porque até dormindo A gente tá lá. a vida tá agindo. Então, fala, começa a prestar atenção nas atitudes que você toma e analisa o resultado daquilo. Nossa, eu tô boa na intuição, porque, nossa, foi maravilhoso, deu certo e tal. Outra vez você fala, me ferrei. Não era bem isso que eu queria, devia ter... deixa... Respirado um pouquinho mais. Respira. Acalma. Acalma, que as coisas não são tanto quanto parece ser. Quem vai dizer se é ou não é? É alguma coisa dentro de você. É o teu eu superior. E isso é um exercício da gente compreender, né? Você quer evoluir espiritualmente? Nem gosto de usar esse termo, mas você está numa busca de um caminho bom nessa vida? Não vamos falar em futuro, vida passada. E vida passada é um negócio pra mim, eu, Vera, não via sentido. Até o dia que eu fui num cara que estava na Rádio Mundial. Eu falei, porque ele falava sobre um mestre ascensionado que eu tinha feito um desenho e eu não sabia nada de mestre ascensionado. E ele falou, eu falei, eu vou nesse cara. Ele cobrava uma nota, 15 minutos, era tanto, 20 era tanto. E ele me falou sobre vidas passadas. Eu falei, eu não vim aqui para saber de vidas passadas. Eu tô vivendo agora, eu tô com um monte de coisas para resolver. Tô com BO hoje. Meus BO tá tudo aí. E eu quero resolver. Ele falou, não. Quando eles autorizam abrir vidas passadas, trazem questões que você precisa resolver aqui e agora. Tá ligado, né? Uma coisa ligada à outra. Aquilo que ele me falou fez o maior sentido, porque ele abriu 5 para mim. Nossa. E todas elas é como se estivesse passando um filme da minha vida. Falei, gente, é por isso que eu faço isso, por causa daquilo? Real, gente. Real. Eu odeio viagem de maionese. E o que tem de gente viajando na maionese, que foi, né, a Cleópatra na outra vida. Sim. Porque foi um mago, não sei, Merlin. Que foi, bobagem. Esse pessoal que fala isso, fica longe. Você sabe que eu acho que no fim a gente às vezes procura isso, mas acaba sendo historinha para a própria cabeça, sabe? Da mente que você Sim, falou. sim. Fica contando historinha na cabeça. E você fica como? Amortecida. Se você não buscar um sentido dentro de você, quem sou eu realmente? O que eu gosto, as coisas mais bobas. Eu tô com esse vestido porque eu amo, eu gosto de coisa colorida. Eu também. Eu amo. Então eu falei, vou com esse vestidinho hoje. Tá linda. Entendeu? Então assim, o que me dá prazer? Porque quando você tá bem com você, você exala quem você é de fato. É verdade. Né? Então acho que a gente bateu bastante nessa tecla da busca interior. E não tô aqui dizendo que você não deva procurar aquela religião, não é isso. Aquele grupo de estudo. É que não precisa, mas que muita gente se desenvolve muito bem sob a regência de uma religião. E tá tudo certo também. E vou dizer, eu diria mais ainda, nem religião. Busque locais, uma religião, podemos falar, porque a Umbanda é uma religião. Sim, sim. O espiritismo, o kardecismo virou uma religião. Os protestantes também, os evangélicos também. Se eu fosse numa reunião evangélica, eu ia sentar lá e ia ficar sentindo tudo que estava acontecendo ali. Se faz sentido para mim, as coisas têm que fazer sentido para você. Tem que te tocar, né? Isso que eu falo de fazer sentido. Sabe? Eu fui ver lá qualquer um deles. Gente, a hora que eu entrei lá... Só que você precisa tomar muito cuidado. Com o quê? Com a necessidade de acolhimento. É por aí que todos te pegam. Que você se prende, né? Que você... ninguém te prende. Você... Não, eu falei que você se prende. Você se prende, você né? se prende. Por quê? Tem coisas que não faz sentido pra mim, várias
religiões eu não sigo nenhuma. Eu participo de um grupo de estudo espiritualista independente, como era o Gasparetto, depois que ele se foi. Eu fui estudar com, não sei se a gente... Pode, o professor Wagner Borges, pode. Professor Wagner Borges, para mim, depois de Gasparetto, foi onde, veja só, eu fui acolhida no espaço do Wagner Borges. Eu não procurei, a vida acabou me levando para lá. Eu conheci a Wagner Borges quando eu comecei a frequentar o Gasparetto. E o Gasparetto falava muito do Wagner, né? Porque ele é um projetor astral, ele é um estudioso incrível, científico da espiritualidade, cientista da espiritualidade, um conhecimento assim, a cabeça dele é um mundo. Eu não sei o que aquele homem não sabe. E eu não vou contar a história, senão vai ficar muito longo o teu programa. Eu acabei chegando lá também indiretamente. E fui muito acolhida lá. Falei, meu, esse cara é o cara, porque ele fala... Ele tinha uma admiração muito grande pelo Gasparetto também. Fizeram coisa junto. Fizeram muitas coisas junto. O Gasparetto também trabalhava no astral, ele se projetava, ele agia no mundo astral, nas curas também. Então, aí ouvindo o Wagner Borges falar, porque eu fui num curso, isso que eu te falei, quando alguma coisa te toca, por que eu fui no Wagner? Era o que eu gostaria, mas não sabia se ali era o meu lugar. Eu falei, meu, esse negócio de projeção astral é um negócio que me interessa. Porque, enquanto médium de sinestésica, e porque eu sinto a dor do outro, eu sinto... empática, né? Quando eu teve alguns momentos que eu trabalhei de terapeuta metafísica, porque eu sou formada conselheira metafísica. Eu não falei depois da minha vida corporativa. É verdade. Não teve o corporatismo no Gasparetto. Você falou só do tradicional. Então, no Gasparetto começaram a se abrir muitas portas. Então, eu sou formada em cromoterapia. Reciclei até o ano passado. Eu sou metafísica da saúde. Se eu quisesse atuar... Que é psicossomática, né? É psicossomática. Você... É uma visão que a gente tem que todas as doenças físicas são resultados do teu emocional, do teu psicológico, de como você se carrega com as emoções e transforma isso, acaba materializando no teu corpo. Sim. Basicamente o estudo da metafísica da saúde é essa. Então, cromoterapeuta, metafísica da saúde. Terapia breve. E terapia breve, que eu estudei com o Gasparetto, de atender as pessoas com a parte espiritual e psicológica, né? Eu tava lá sempre na primeira fila, os olhão assim para aprender. E sou formada por ele também como conselheira metafísica, que era um curso de 1 ano ou mais. Isso eu não cheguei a fazer. A gente tinha as aulas com o Gasparetto, enquanto espiritualista, psicólogo. Mais teoria, né? A mais teórico que a gente tinha no grupo. Porque ele trazia toda a coisa da metafísica da saúde, ele trazia a espiritualidade, ele trazia os conhecimentos de xamanismo, psicologia também, porque ele estudou muitos anos nos Estados Unidos. E lá ele era contemporâneo do psicanalista Rogers e esse povo todo que se desmembraram do Freud. E ele morava numa comunidade lá. Olha. Lá nos Estados Unidos, chama Exalém. Procurem aí na internet. E essa comunidade eram todos esse povo dessa parte holística, das pessoas que tinham dons, né? E estava lá naquela comunidade, e ele morava naquela comunidade. E lá ele começou a incorporar, e dava palestra, etc e tal, porque lá nos Estados Unidos é meio difícil, não é um ambiente meio propício, não era propício para isso. Até ele falava que o Brasil era um campo mais propício energético para a mediunidade do que nos Estados Unidos. Parece que lá é mais lento. Tá. Ele disse que aqui nós moramos num buraco energético. Verdade. Muito. Tanto é que nós temos aí São Tomé das Letras, Sim, nós temos tem vários pontos. N pontos, né? A Tânia sabe muito bem sobre isso. A Tânia foi pro Roncador, falou que foi incrível. Tem vários pontos energéticos. Bom, enfim. E lá ele recebeu o Mestre Li. O Mestre Li era um mestre taoísta, se não me engano, lá do Himalaia, sei lá. E trouxe a técnica de massagem transenergética.
Então, nesse curso de conselheira metafísica, uma das aulas que a gente tinha era a massagem transenergética, que o Gasparetto tinha formado vários terapeutas na massagem transenergéticas e eles davam uma prática pra gente aprender Sim. a fazer isso. E o mestre Li, ele recebeu lá e trouxe. Quero só para explicar para o pessoal que o mestre Li era um amigo espiritual. Amigo espiritual dele. Né? Porque senão ele parece que ele encontrou lá na Califórnia e veio para cá. Ele incorporou o mestre Li nesse espaço esotérico que ele vivia. E trouxe a transenergética. Ele trouxe a transenergética para o Brasil. Que a contemporânea dele lá era... Ai, menina, como chama aquela escritora famosa que você pode se curar? Louise Hay. Louise Hay. E a outra das preces lá, como é que era? Tá me enrolando. Você tá me enroscando que eu não lembro. Era uma das contemporâneas dele nos Estados Unidos, que ela era, inclusive, essa das preces, tem uns livros não sei que o que chama... Praying. Ananda Praying, uma coisa assim, não? Não é. Bom, enfim, depois ela pode até Depois eu vou pesquisar. procurar. Ela escreveu vários livros sobre preces. E ela era, pasme, ela era protestante. Mas, E ela conheceu o Gaspar, ele conheceu essa, eu esqueci o nome dela agora, e a Louise Hay lá, e ele ia nos cultos protestantes dos Estados Unidos, porque eles pregavam muita prosperidade. Isso que eu ia te falar, ele aprendeu lá, né? Aprendeu essa coisa. lá sobre prosperidade, escreveu o livro Prosperidade. Tem um livro do Gasparetto que chama Prosperidade... Alguma coisa. Não dá para eu guardar tudo na minha cabeça. E é muito material também, É né? muito material que ele deixou. O Gasparetto Play, você entra lá e tem consegue. tudo na internet. Tem a página dele lá que você pode pesquisar muito. Então, assim, sou formada em tudo isso. Depois que eu fui estudar com ele, que a vida me levou para lá, que ele falava, vocês pensam que vocês vieram aqui o que vocês querem? Só vem aqui quem está preparado. Porque um ele era reencontro. muito... como é que a gente pode usar um termo combativo? Sobre a forma dele expressar a espiritualidade. Porque ele foi... Ele era muito incisivo nessa coisa do independente. Independente por quê? Porque o Conselho Regional de Psicologia caçou ele porque ele queria atender as pessoas com psicologia e espiritualidade. Porque ele já vinha daquele que a gente sabe que os manicômios estão cheios de médiuns por aí, porque falam que são tudo loucos, né? Sim. Entendeu? Então, eles não queriam que ele usasse a espiritualidade enquanto psicólogo. Então, aí o que aconteceu? O kardecismo execrou ele também, porque... ele era um exilado, né? Exilado eu nem sei, nem li esse livro. Né? Não, ele era exilado de todos os lados. Então ele resolveu seguir por ele mesmo. É isso que nós estamos conversando aqui. O que é para você? Ele era criticado pela família porque ele era um destrambelhado, porque ele era uma porta sem tramela, que ele não parava de falar. E era uma família espírita já tinha um berço. Não era. Não. Lá atrás, não. Eles eram crianças ainda, e eles não eram espírita, e o pai dele também não. Tinha uma empresa lá no Mogi das Cruzes, um curtume. E aí um dia a dona Zíbia levantou, do nada, como falando em alemão. Andando pelo quarto falando em alemão. O pai dele se assustou, chamou a vizinha, que ele sabia que era espírita, o que estava acontecendo. E a senhora falou, olha, ela tá incorporada. Sim. E ela é uma sensível, uma médium, etc e tal. Vocês precisam ir buscar ajuda no centro, no Federação Espírita. E aí eles começaram, e diz assim, eu não posso escrever, mas tem um livro que conta essa história, que eles foram preparados para receber os filhos que seriam médiums. Então, no caso, o Gasparetto, o Irineu Gasparetto, a própria Silvana, a família dele toda são médiums, são sensíveis. E então, ele resolveu trilhar o caminho dele. Por quê? Ele seguiu o que ele sentia. Ele não via sentido nem enquanto psicólogo e nem enquanto só espírita. Ele achava que era muito mais. E atender uma pessoa na sala não ia resolver o problema
Ele tinha que expor isso para muita gente. Muita. né? Ele começou dando os cursinhos dele, aquilo foi crescendo, a um ponto de... Tinha workshops dele que tinha 1.300 pessoas. Tinha mesmo. Ele comprou o teatro lá, reformou tudo, que era um cinema antes, reformou tudo e fez um teatro para mais de 1.000 pessoas. Lindo, lindo. E de não luxo, mas Não, de um bom conforto, gosto, de um bom gosto. o respeito por quem ia lá buscar alguma coisa. E as coisas dele tinham que ser arrumadas, né? Linda, ele gostava de coisa arrumada. Ele tinha uma alma pluralista, Artística. ele era arquiteto, ele tinha até uma empresa de arquitetura dentro do espaço dele. Verdade, isso eu não sabia. Né? Com a... Ai, meu Deus, respeitem a minha idade. Né? Não, é muita informação. É o HD cheio. A Jo era o ponto de apoio dele na arquitetura. Então ele montou uma empresa de arquitetura dentro do espaço de espiritualidade independente. E ela fazia toda essa parte. Ele tinha as ideias de reforma e de coisas desse tipo, decoração e tudo. E a Jo materializava, porque ele era uma pessoa extremamente agitada e ele tinha muitas ideias. E tanto é que quando ele escrevia livros, ele tinha sempre alguém que gravava para ele e passava para o papel. Um deles era o Lúcio, que foi um dos últimos que escreveu o livro O Corpo Fala, se não me engano, O Bicho, enfim, alguns livros dele. O próprio Metafísica da Saúde, que são 6 ou 7 volumes. Com o Val Capelli, Foi né? escrito junto com o Val Capelli. O Val Capelli sempre foi um estudioso das doenças físicas, né? Vamos dizer assim. Ele vivia nos hospitais, ele queria entender. A sensibilidade também é uma pessoa muito sensível. Val Capelli, vale a pena você pesquisar. E os dois juntos se uniram, o Gasparetto dando a visão espiritualista e psicossomática, junto com os estudos do Val Capelli, que andava pelos hospitais fazendo experiências. E também de cromoterapia, né? Mas o cromoterapia foi só Val Capelli, né? Isso. Acho que não tem influência. O Gasparetto fez junto com ele os livros de Metafísica da Saúde. Lindos, maravilhosos, você encontra as respostas aqui. É incrível. Eu tive que estudar isso quando eu fui conselheira metafísica. Claro. Precisei estudar, fiz 2 vezes com o Val Capelli para guardar bem. Então, a pessoa se apresentou na minha frente, veio com as queixas dela. E o Luiz já tinha ensinado a gente a ficar nessa percepção. E ela começou a falar. E em mim, vinham cenas que não tinha nada do que ela estava falando. Eu peguei o trauma dela. Eu vi a cena. Você viu a origem do que ela estava falando. Do que ela estava vivendo naquele momento. Sim. Era uma senhora, mas na minha cabeça veio toda a história. Por que ela estava vendo aquilo? Claro. Porque quando ela era criança, ela teve um trauma. E eu vi toda a cena. Eu vi a sala. Eu vi ela escondida atrás do sofá. Sabe, criança. E me veio tudo assim. Aí eu cheguei e falei pra ela, o negócio é o seguinte. Eu tô vendo. Esse meu jeito assim, meio terapêutica... né, meio assim particular, minha particular. Sim. Eu falei, é isso, e aquilo vai jorrando e você não sabe de onde veio. Então, uma das coisas relativas à minha sensibilidade é isso, uma intuição forte. A Tânia fala que tem uma voz que fala na minha cabeça que eu tenho que ouvir mais, que essa é a minha verdadeira essência, que vai me levar onde eu preciso. A partir do momento que eu me acalmar e silenciar para ouvir. E foi assim que aconteceu também no meu talento na pintura, né? Que eu fui fazer o curso de alma de artista com o Gasparetto e lá veio o dom da pintura. Percebe? Quando você começa a tomar... Eu acho bom encerrar desse jeito. Vamos lá. Você começa... Eu fico tão emocionada e entusiasmada com isso. A partir do momento que você começa a olhar para você, eu não sei por onde você vai procurar isso. Ou você com você mesma, ou vai pedir ajuda, Sim. ou uma terapeuta, eu não sei. Mas tomar consciência de você, quem você é, o que eu sinto, o que tem valor para mim. E nessa fase que eu fui buscar, me vieram os dons, os talentos, a espiritualidade, a sinergia, a intuição muito forte, que eu sempre tive e não sabia, porque eu ia na igreja do meu pai, eu ajoelhava e ficava olhando assim, ó. Ih, que Espírito Santo que nada, isso aí tá fingindo. 10 anos.
Mas criança sabe Falar de em tudo, línguas, né? falar em línguas, Sim, eu sim. ajoelhava e ficava com o olho aberto e fechado. Que Espírito Santo que nada, isso aí tá fingindo. Bom, então encerrando isso, vai para dentro de você. Você tem um potencial sem tamanho. Quantas coisas adormecidas dentro de você, como eu descobri. Sabe, as pinturas. Eu me envolvo atualmente, eu estou muito envolvida com as pinturas e me vem, a pessoa me encomenda e ela fala o que ela quer, o que ela sente, e na minha cabeça já vem a imagem formada. Você pinta o que está na tua tela mental. Na minha tela mental, e eu consigo fazer com que eu leve aquilo que a pessoa precisa. Então eu não sei se tem muitas questões espirituais envolvidas, não sei não, eu tenho certeza que eu tenho, porque foi me falado que eu tenho um amigo espiritual que me ajuda na intuição. Não é que eu incorpore, não é psicopictografia. Ele me ajuda nessa coisa intuitiva. Porque a pessoa vai falando e a imagem vai se formando na minha cabeça e aí eu passo na tela. Então, eu descobri isso. Eu achava que eu não era capaz de pintar o boneco de pauzinho. Administradora de empresas corporativas. Vivi uma vida desafiadora. Desafiadoraça. É isso aí. É isso. E eu não desisti de mim. Eu acho que o mais importante é a gente não desistir da gente em função de nada. Confia, porque o teu não é um não para o outro, mas é um sim para você. Ai, que lindo! Então, olha, Vera, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado. É um prazer imenso, um privilégio estar aqui com você. A Vera é uma figuraça, uma pessoa da melhor qualidade do mundo. Eu boto fogo em todo lugar que eu vou. Ai, bom, né? Muito obrigada, Vera. Tá, tem milhões de coisas para falar, quem sabe um outro dia. A gente faz, eu faço por capítulos porque as pessoas têm muito conteúdo mesmo. Eu não quero não é uma coisa egóica. Mas é que eu vivi tantas coisas maravilhosas e tão fortes. E hoje eu digo o seguinte: não existe vida sem espiritualidade. E não é espiritualidade religiosa. Sim. É a tua essência divina que habita em você, que traz quantas riquezas, quantos dons, quantos talentos estão aí esperando ser olhado. Com certeza. E pode ser o quê? Às vezes fazer uma pipoca doce que o outro vai gostar. Exatamente. O que te dá prazer na vida. Né? O que faz com que as pessoas quer você por perto. Porque você traz a coisa boa, você consegue fazer com que ela olhe para si própria. É isso. É só isso. É isso que vale. Ai, gente, obrigada pela audiência. Ótima semana a todos e até a próxima. Gratidão, Tchau, tchau. Gratidão.